Você não vai conseguir viver uma vida de santidade se você não aprender a lidar com esses obstáculos. Quer saber quais são? Fica até o fim desse vídeo. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estamos aqui no último vídeo de ensino da nossa semana, no qual estamos trabalhando o tema Vida de Santidade, irmão. Na segunda-feira, eu apresentei para vocês o conceito sobre o que é ser santo à luz da Bíblia, o que a Bíblia de fato diz sobre o que é ser santo. Lá nós falamos que a palavra santo significa separado e consagrado, e que nós devemos buscar ter uma vida separada, consagrada ao Senhor, se afastando do mundo, do pecado e de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Na quarta-feira nós falamos sobre como ter uma vida de santidade de forma bem prática, coisas que a gente pode fazer para nós começarmos a de fato andar em santidade. E nós queremos encerrar esse tema de hoje, irmão, falando sobre os desafios de uma vida de santidade. Porque com certeza, ao queremos fazer algo que agrada a Deus, ao queremos fazer algo que está de acordo com a vontade de Deus, nós vamos enfrentar obstáculos, nós vamos enfrentar desafios, nós vamos enfrentar problemas. Mas irmão, hoje eu quero sair do óbvio, porque é muito óbvio que todo mundo, quando a gente fala de desafio para uma vida de santidade, todo mundo vai pensar em pecado e no diabo, nos demônios. Porque certamente, com certeza, são dois grandes empecilhos. O pecado, sem dúvidas, é o maior deles, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Aquele que peca rompe o relacionamento com Deus, e o pecado ele acaba nos manchando. Tanto é que nós temos que pedir perdão constantemente ao Senhor para que a gente possa estar sendo purificado desses pecados através do sangue de Jesus. Então o pecado com certeza é o primeiro e maior empecilho de uma vida de santidade. E sem dúvidas, o diabo e os demônios eles são grandes adversários para uma vida de santidade. Porque esses seres não querem que a gente tenha uma vida de santidade. Então eles vão agir para nos impedir de conseguir ter isso. Inclusive muitas das coisas que eu vou falar nesse vídeo, irmão, às vezes são influências assim demoníacas. Não, às vezes não diretamente, mas de forma indiretamente sempre tem uma influência espiritual envolvida. Porque o mundo espiritual, ele é real, e o mundo espiritual, ele interfere na nossa vida. Você querendo ou não, ele interfere na sua vida. Talvez você não o perceba, mas ele está gerando influência. Por isso que eu vou te falar é muito importante, para que a gente possa de fato resistir a tudo aquilo que não provém do Senhor e tudo aquilo que tem a intenção de atrapalhar a nossa vida e nos afastar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus e nos impedir de cumprir essa vontade na nossa vida. Então, irmão, quais são grandes desafios a uma vida de santidade que eu e você e todo crente vamos enfrentar ao longo da nossa caminhada cristã, que não necessariamente é o pecado e as batalhas espirituais? Irmão, eu posso começar falando sobre a influência do mundo. Porque, irmão, a Bíblia nos diz que a amizade contra o mundo é inimizade contra Deus. E é importante nós falarmos que quando nós começamos a seguir o mundo vai pregar coisas que são contrárias a uma vida de santidade, porque os valores mundanos nem sempre estão alinhados à palavra de Deus. Na verdade, grande parte dos valores mundanos eles vão totalmente contra a palavra do Senhor, principalmente nesta geração. Irmão, claro que nós não estamos falando aqui para você viver uma vida isolada e uma vida afastada do mundo e das pessoas. Não, você está no mundo, você precisa conviver com as pessoas. Mas estar no mundo é diferente de ser do mundo. Estar no mundo é diferente de deixar ser influenciado pelas coisas que acontecem ao seu redor. É importante estar no mundo para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos levar a palavra do Senhor, principalmente aqueles que estão perdidos. Porque se você se prender dentro de um quadradinho só você deixa de evangelizar e assim deixa de cumprir a vontade do Senhor. E aí sim, assim você também se afasta de uma vida de santidade. Então você precisa estar no mundo, mas você não pode seguir os padrões, as influências, as ideias que muitas vezes amiguinho tenta colocar na sua mente, pessoas, às vezes as redes sociais são muito fortes para fazer isso. Irmão, sempre avalie tudo que vem diante de você à luz da palavra, à luz da verdade. Tudo deve ser avaliado à luz da palavra de Deus. A palavra é o nosso guia. A palavra é quem nos orienta. Em outros vídeos eu disse que a palavra é importante para nós conhecermos a Deus.
temos um relacionamento com Ele e andarmos na vontade dEle. Mas a palavra também é muito importante para que nós possamos avaliar as coisas que ocorrem ao nosso redor, para que a gente saiba o que de fato é bom, é proveitoso e podemos absorver, e o que não é proveitoso devemos descartar, assim como o apóstolo Paulo falou: ouve tudo, retém o que é bom. Nós devemos ouvir de fato tudo, ver tudo, mas reter apenas o que é bom, ou seja, deixarmos para dentro de nós, para dentro do nosso coração, para dentro dos nossos hábitos, para dentro das nossas ações, para dentro daquilo que nós vivemos, apenas aquilo que está de acordo com a vontade do Senhor. Apenas aquilo que é bom diante de Deus. Ah, mas eu acho isso tão legal, eu acho isso tão prazeroso. Irmão, vou te falar uma coisa, e você curto e grosso, pouco importa o que eu e você achamos, pouco importa o que eu e você gostamos, o que importa é o que Deus gosta, o que importa é o que é importante para Deus. Se o que nós gostamos está alinhado à palavra, então beleza, é saudável. Mas se o que nós gostamos não está alinhado à palavra, então é danoso, destrutivo e pode nos levar para o inferno. E isso é algo que nós precisamos estar atentos. A Bíblia não condena uma vida que você tenha lazer. A Bíblia não condena que você tenha momentos de lazer. A Bíblia não condena que você tenha hobbies. A Bíblia não condena que você tenha amigos. A Bíblia não condena que você vá a lugares. A Bíblia não condena muitas coisas, mas tudo me é lícito, mas nem tudo convém. É importante que nós tenhamos essa sabedoria e esse discernimento que somente o Espírito Santo pode nos dar. Por isso que nós devemos buscar relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito. Porque há coisas, irmão, que você precisa entender que apenas o Espírito vai te revelar. E assim como, irmão, há coisas às vezes que nem são pecado, mas o Espírito muitas vezes pode te revelar, porque isso pode te levar a pecar. Vou te dar um exemplo da minha vida, irmão. Eu sempre gostei de jogar jogos de videogame. Eu tenho inclusive um videogame e eu não jogo tudo na TV, não tem problema nisso. Mas os jogos de celulares hoje eu não jogo mais. Porque eu recebi uma revelação do Espírito Santo que não é regra para todas as pessoas, porque não é pecado jogar videogame, mas para mim, como revelação pessoal, para mim com Deus, o Senhor me mostrou como aquilo poderia danificar o meu relacionamento com Ele, como aquilo me afastaria e me levaria a pecar. Desde então eu não jogo mais no celular. Às vezes, como eu disse, em televisão, em consoles, mas no celular não jogo mais. Então há um exemplo. Quando você nutre um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, Ele pode te revelar alguma coisa que vai ser danoso para você, que não necessariamente, como eu disse, é um pecado. Às vezes uma amizade pode ser danosa, um hábito pode ser danoso, alguma coisa, por mais inocente que seja, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece o futuro antes dele acontecer. Por isso nós devemos dar ouvidos ao Espírito Santo, porque quando não damos ouvido ao Espírito Santo, irmão, aí nós estamos à mercê para que as coisas do mundo façam o que quiser na nossa vida. Irmão, outro aspecto que também atrapalha uma vida de santidade, o desafio, é a falta de arrependimento, a falta de pedir perdão. E aí eu não estou falando de pedir perdão e arrependimento aos outros, apesar disso também ser danoso, já ter falado isso em outros vídeos, que nós precisamos pedir perdão constantemente às pessoas quando nós erramos e também perdoar. Mas o perdão que eu estou falando agora é o perdão a Deus. Irmão, quando nós deixamos de confessar os nossos pecados a Deus, e devemos confessá-los a Deus, porque é Deus quem perdoa os nossos pecados, a partir do momento que nós deixamos de confessar os nossos pecados ao Senhor, nós deixamos de nos arrepender. Entenda que confessar e se arrepender são coisas diferentes. Confessar é o ato de falar, é o ato de contar a Deus o que você fez. Se arrepender é o ato de conversão, é o ato de mudança, é o ato de abandonar a prática. De nada adianta confessar se não tiver arrependimento. Então, irmão, nós precisamos confessar e nos arrepender, abandonar o pecado e buscar viver uma vida santa diante do Senhor. E por que isso é importante? Porque isso muitas vezes isso nos atrapalha na nossa vida espiritual, principalmente quando estamos buscando um caminho de santidade. Porque, irmão, quando nós deixamos de confessar a Deus os nossos pecados, nós deixamos também de meditar a respeito das nossas ações. E aí nós podemos correr o risco de achar que nós somos perfeitos, que nós não temos pecados, que nós não temos falhas. E isso é tão interessante, irmão, que muitas vezes se alguém te perguntar quais são os seus pecados, às vezes você está seguindo o caminho do Senhor certinho, você tem até certa dificuldade para pensar o que você tem feito de errado. Mas, irmão, se você medita todo dia, confessa todo dia, você vai saber quais são as suas falhas, para que você possa assim buscar melhorar
com a ajuda do Espírito Santo. Então confessar também é um ato que nos ajuda a melhorar, nos ajuda a ter consciência de quais são os nossos pecados, de quais são as nossas falhas, para que nós possamos buscar melhorar. Por isso que é tão importante o ato da confissão e o arrependimento, que é a ação de abandonar o pecado. Ambos eles são muito importantes. Um outro empecilho que poucas pessoas veem é o orgulho. Sim, o orgulho pode atrapalhar sim uma vida de santidade. Quando você acha que por você estar buscando andar no caminho do Senhor, sabendo que você não é perfeito, você acha que você é melhor que os outros. Você começa a se achar mais que os outros. Cuidado, porque esse é o pecado que os fariseus cometeram. Esse é o pecado que os saduceus cometeram. Deus é o Deus que exalta humildes e humilha os soberbos. Então, irmão, Deus ele não se agrada do orgulho, ele não se agrada da soberba espiritual. E talvez você esteja sendo soberbo quando você acha que você é superior aos outros. Talvez você já esteja sendo soberbo e não está percebendo. Mas você precisa meditar nisso, você precisa pensar nisso, irmão. Você não é melhor que ninguém. O fato de você seguir a Cristo, o fato de você ser servo, não faz de você melhor que ninguém. Vale a pena nós lembrarmos do exemplo de Paulo, que Paulo, sendo um grande apóstolo, o maior plantador de igrejas e o maior contribuidor do Novo Testamento, ainda se considerava o pior dos apóstolos, o menor entre os apóstolos, o menos digno entre os apóstolos. Então, irmão, nós devemos também ter essa humildade de entender que o fato de buscarmos uma vida de santidade não nos traz mérito nenhum. Como eu disse em todas as aulas, você não tem mérito nenhum de viver em santidade. Você não tem mérito nenhum de ser santo aos seus próprios olhos. Sabe por quê? Porque você não é capaz de fazer nada sem a ação do Espírito Santo. Eu e você só podemos fazer algo porque a bondade de Deus está conosco, porque o Espírito nos capacita. Tira o Espírito da gente e já era, a gente não consegue fazer mais nada. Por isso que toda honra e glória é somente a Deus. Só Ele é digno disso. E nós devemos sempre ter essa certeza que nós dependemos dEle e precisamos dEle. Então nós precisamos estar firmes no Senhor, irmão. Hoje eu gostaria de destacar mais esses pontos, que são pontos que envolvem a nossa vida e que muitas vezes a gente não fala. Eu não falei dos óbvios aqui: pecado, tentação e batalhas espirituais. É claro que esses três também são grandes desafios para a nossa vida espiritual. Mas hoje eu quis focar mais nesses três pontos que normalmente passam mais despercebidos. E que muitas vezes você pode estar caindo em um deles e não estar percebendo. Bom, eu espero que esse estudo possa te ajudar e que você possa buscar uma vida de santidade, sabendo que não é opcional ser santo. Deus disse ser santos porque eu sou santo. Ou seja, se Deus disse isso, Ele já esperava que a gente buscasse uma vida de santidade. Ele não deixou como algo que a gente pode ou não fazer. A vida de santidade não é opcional, é dever de todo cristão. E não é algo exclusivo para um pequeno grupo, é para todos nós. Então, irmão, que você possa buscar uma vida de santidade, buscando andar dentro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Eu espero que essa palavra possa ter te abençoado. Se te abençoou, comenta também. E compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe muito a sua vida. Amém.